Glória a Deus, estamos aqui novamente para falar sobre subdivisões, formas de subdividir. E agora vou te passar uma forma que, para ser sincero, não sei o nome dela no momento. Se não me engano, tem a ver com assimétrica. Mas o importante é você saber que são declarações parecidas, onde você segue um padrão. E a melhor forma de eu te explicar e te ensinar é dando alguns exemplos. E para isso, eu trouxe aqui conosco aqueles dois exemplos que eu havia mencionado na aula anterior, que seria sobre uma forma de dividir o sermão, aqui temático, textos diferentes, e aqui uma forma de dividir por biografia, que são autores diferentes. Nós vamos tentar trabalhar aqui algumas subdivisões com esta forma de declarações parecidas. O que é isso? Se eu começo com uma prova, eu continuo com uma prova. Se eu quero dizer que uma flor ela é bonita porque ela é bem desenhada, a próxima declaração é um porquê. Porque ela tem cores bonitas? Porque ela está em um local apropriado? Porque ela é melindrosa? Porque ela é sensível? Enfim, parece que eu não entendo bem de flores. E de fato não. Mas o que eu quero que você já comece a entender é que estamos falando de declarações parecidas. Digamos que você começa a dizer sobre oração. E você começa assim: você deve orar porque a oração edifica a sua vida. E você expõe essa parte. Depois você vai dizer a mesma coisa. Você deve orar, só que aí vai mudar o conteúdo. Veja bem, primeiro você diz: você deve orar porque a oração edifica a sua vida. Aí a próxima declaração: você deve orar porque a oração transforma seu caráter. Aí você vai expor, explicar por que a oração transforma o caráter. Você deve orar porque a oração ela te traz mais confiança. Você deve orar porque a oração ela aumenta a sua comunhão com Deus. Entendeu o padrão? Cada momento você retoma e continua a declaração. Ou seja, você subdivide a declaração principal em diversas declarações que vai fomentar o seu tópico inicial. Vamos pegar inicialmente aqui, com base nestes exemplos que estamos aqui. Então, coloquei divisões por declarações similares. Esse não é o nome oficial, mas é para você entender e eu acredito que vai ter os seus efeitos e vai te ajudar. Então vamos dar pulsar essa parte aqui, tratar uma por uma. Aqui temos o texto de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, este tópico está dizendo sobre a necessidade da fé e sem ela é impossível agradar a Deus. Digamos que eu queira subdividir desse modelo que eu estou te falando agora. E mais uma vez, não é obrigatório. Você tem lá o método ECA, você tem outras variações que eu já te expliquei. Você pode simplesmente tratar o sermão de forma expositiva, explicando o contexto. Esse é um método diferente. Inclusive, normalmente, quem usa esse método, o sermão dele, o esboço dele são declarações. E você vai observar quem usa esse método da seguinte maneira: aquelas pessoas que chegam, lê uma frase e prega. Aí elas pregam um pouquinho. Aí elas leem outra frase, e são frases bem precisas, bem bonitas. E a partir de hoje você vai começar a identificar: ele está usando aquele método que o professor Fernando falou. E você vai até entender melhor como que se usa esse método. Você vai fazendo declarações e todo momento você faz uma nova declaração e fica na nova declaração. Então, digamos que o nosso texto é esse, o nosso tópico é: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos provar algo aqui. Nós poderíamos usar um porquê, eu poderia fazer uma pergunta neste tópico,
Então, uma das formas de você fazer é fazer perguntas, por exemplo, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Aí cada declaração vai ser uma subdivisão, cada resposta vai ser uma declaração. Ou pode ser uma justificativa. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Em vez de eu responder por que a fé faz isso, eu posso só dizer o que é a fé. Então a minha proposta nesse sermão pode ser responder o que é a fé. Porque quando eu fazer uma afirmativa do que é a fé, eu já vou estar dando uma prova do porquê sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um exemplo. Vamos começar com o porquê, que é uma pergunta. É uma forma mais fácil de você, que nunca fez subdivisões dessa maneira, fazer. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Aí você vai começar. Primeiro, lembrando que esse primeiro não é o primeiro tópico, é a primeira linha, é uma primeira subdivisão, porque o tópico já está aqui. Esse é o primeiro tópico, ó. Esse é o primeiro tópico, tá vendo? Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, é o nosso tópico. Agora nós estamos querendo subdividir esse tópico em diversas partes pequenas. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? A primeira resposta, porque a fé é uma declaração de confiança. Porque a fé é uma declaração de confiança. Digamos que você quisesse, tá? Falar isso. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é uma declaração de confiança. Aí você vai explicar por que você falou essa frase. Quem não tem fé é como se não confiasse. É como se fosse uma expressão assim, eu não confio em ti. E você vai expor sobre essa questão da confiança. Aí vamos por uma segunda. Segundo, porque aí você vai manter o padrão. Primeiro eu não falei porque a fé é uma declaração. Então o segundo vai ser porque a fé é... Aí você vai pensar na resposta e vai continuar a frase. Porque a fé é como louvor para a glória de Deus. Você pensa que é isso? Você acha que daria para falar isso? Se for, se coloca. Por exemplo, a fé é como louvor. Aí você fala, não, louvor não. A fé é como adoração. Aí pode ser que você fala, não, eu quero falar que porque a fé é como louvor e eu também quero falar que a fé é como adoração. Tópicos diferentes, frases diferentes. Ok. Não, eu quero juntar, eu quero falar aqui porque a fé é como louvor e adoração. Aí é com você. Porque é você que vai fazer a exposição e você que sabe suas limitações e o que você pretende com aquele sermão. Aqui eu só quero que você aprenda a ideia. Não foca no que eu estou falando, não. Como se você fosse pregar esse sermão, não. Por quê? Eu não estou montando esse sermão. Eu não planejei esse sermão. Eu não estudei esse sermão. Eu estou criando aqui ilustrações em tempo real para você ver como que não é difícil. Porque se eu chego aqui com o esboço prontinho, e se fala, talvez você até falaria, uau! Mas de onde que eu tirei? Como que foi meu raciocínio? Adianta eu trazer um raciocínio aprimorado para você e você não conseguir segui-lo? Por que tá ruim? Porque eu não elaborei ainda. Porque eu teria que analisar. Dá certo? Vou ter argumento para falar sobre isso? Não. Eu tenho que raciocinar ainda. Eu tenho que trabalhar meu sermão ainda. Aqui eu só estou pensando em ideias que estão me vindo à mente. Então aqui eu já te dei duas usando a ideia de perguntas. Por quê? Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Então, minhas respostas são justificativas, provando a minha tese. Lembra desse termo tese? A necessidade da fé para agradar a Deus é a nossa tese. Fernando, mas esse é o texto bíblico. Sim, a nossa tese sempre tem que ser algo bíblico. Lembra que a nossa pregação é bíblica? Só pregamos o que é bíblico. A nossa tese é uma tese bíblica. Nós estamos defendendo algo que a Bíblia está defendendo e por isso que nós temos autoridade. Nós temos autoridade para falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Não porque somos sábios, mas porque a palavra de Deus está garantido que sem fé é impossível agradar a Deus, ok?
Eu posso, vamos lá, vamos fazer um terceiro, vamos pensar num terceiro tópico aqui. Aí eu vou começar do mesmo jeito, porque a fé trabalha o caráter daquele que crê. Olha só, uma frase diferente aqui, porque a fé trabalha o caráter daquele que crê. Perceba que todos eu comecei assim, porque a fé é. Aí o último, ó, porque a fé, só não coloquei o é. Vamos supor que você quer manter o padrão assim, porque a fé é. Aí você poderia colocar assim, porque a fé é uma ação transformadora do caráter daquele que crê. Você pode manter, é só trabalhar a frase que dá para manter ali todo o padrão. Então todo mundo sabe que você está no tópico sem fé é impossível agradar a Deus e que você está provando por que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é uma declaração de confiança, ou seja, quem não tem fé não tem uma declaração de confiança. Porque a fé é como louvor e adoração, ou seja, quem não tem fé não louva e não adora. Porque a fé trabalha o caráter daquele que crê, ou seja, quem não tem fé não tem um caráter trabalhado. E é lógico que você vai ter que ter amparo e argumento bíblico para isso. E de preferência dentro do texto. Depois eu vou mencionar algum exemplo aqui dentro do texto para você entender. Dentro do sermão expositivo. Porque esse aqui estamos dentro de um sermão temático. Tá joia? Que é a ilustração que eu tinha usado para vocês. Agora eu vou usar uma forma simplesmente dizendo o que é, sem ser uma pergunta. Aqui nós trabalhamos como se fosse uma pergunta. Usei isso para facilitar para você, que às vezes vai querer desenvolver essa forma e você não tem uma habilidade ainda. Fica aqui a dica de fazer perguntas. Se você faz perguntas, você vai encontrando respostas e cada resposta fica sendo uma subdivisão do seu sermão. Isso facilita para você. Mas uma outra forma é, em vez de ser perguntas, ser apenas afirmações. Ou seja, você não vai começar por que é isso, por que é isso. Não é como se existisse uma pergunta no ar. Ou seja, nós temos que aprender algo sobre a fé para saber por que ela é tão necessária. Podemos até usar a ideia desses tópicos acima, só para você ver como que só muda a declaração. Então, ficaria assim, ó, a fé é uma declaração de confiança. Refiz os 3 tópicos com palavras diferentes, sem ser como pergunta, sem ser nessa forma de justificativa. Por quê? E usei a mesma frase, só para você entender que, a maioria das vezes, não é o conteúdo que muda, é só a forma de expressão. Por exemplo, o que era porque a fé é uma declaração de confiança, agora é apenas assim. A fé é uma declaração de confiança. Eu só estou dizendo o que é a fé. Eu não estou fazendo perguntas mais. Eu só estou afirmando mesmo. A fé é louvor e adoração. A fé trabalha o caráter. Mas eu poderia trabalhar de outras maneiras também. Eu posso pegar aqui questões sobre a fé e dizer, por exemplo, a fé é uma exigência de Deus. A fé é um princípio criado pelo próprio Deus. A fé é um ato de comunhão com Deus. A fé declara confiança. A fé demonstra qual o Deus que você serve. Neste caso, esses exemplos que eu estou te dando são declarações diferentes, justificando porque sem fé é impossível agradar a Deus, ou porque é necessário ter fé para agradar a Deus. E eu usei várias subdivisões diferentes, só começando com a fé, a fé, a fé, a fé, a fé. Só isso. Eu só mantive esse padrão. A fé, a fé. E ali eu vou expor cada partezinha dessa. Qual que é a vantagem desse método? Digamos que eu cheguei aqui nesse meu tópico e temos 3 declarações. E ele já é o meu último tópico. Porém, quando eu chego e faço essa declaração,
eu vejo que meu tempo está escasso, então eu posso pular essa declaração. Porque eu já expus a importância da fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E não preciso necessariamente usar todas as divisões. Essa forma de dividir ajuda você a controlar melhor o tempo. Você se preparou para 40 minutos, fez 6, 7 subdivisões em cada tópico. Quando você chegar no final, ou melhor, quando você descobrir que você não tem os 40 minutos, você só tem 15, então você sabe que você fez em torno de 6 a 7 subdivisões, ou você vai correr mais e resumir cada uma delas, ou você vai pregar aproximadamente metade delas. Às vezes você vai escolher as que você considera de maior relevância, de maior importância. Ok? E lembrando que um detalhe muito importante, mas muito importante, neste caso aqui, eu enumerei, mas vocês estão lembrando que essa enumeração pertence ao meu primeiro tópico? Então, para a igreja, eu vou falar, primeira verdade sobre a fé. Sem fé é importante agradar a Deus. Esse é bom eu falar a numeração, primeiro. Agora, eu falei que primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu chegar aqui, se eu ficar primeiro, segundo, terceiro, quando eu falo esse primeiro, eles vão confundir com esse primeiro. Quando eu falar esse segundo, eles vão achar que eu mudei de tópico. Quando eu chegar no outro, que é o segundo, eles vão embolar a cabeça. Então, não aconselho nunca você fazer isso. Quer dizer, se você souber, tiver clareza do que está fazendo, pode fazer. Qual é o cuidado? Por exemplo, primeiro motivo que vamos ver porque sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro motivo que prova que sem fé é impossível agradar a Deus é que a fé é uma declaração de confiança. Veja que eu retomei o tópico para falar primeiro aqui. Segundo motivo pelo qual sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é louvor e adoração. Então, nessa forma eu estou falando a numeração, mas toda hora estou vinculando ao meu primeiro tópico. Ou seja, toda hora eu estou dizendo, olha, primeiro, mas é vinculado ao sem fé. É impossível agradar a Deus. Segundo, porque quando eu voltar, aí quando eu terminar eu tenho que dizer, esses foram os motivos pelos quais sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, vejamos uma segunda verdade sobre a fé. Aí nós vamos mudar o tópico. A segunda verdade que vemos sobre a fé é que a fé tem o objetivo de salvação. Aí eu vou começar uma nova remessa aqui de subdivisões. E pode ser de um padrão diferente do primeiro tópico. Vamos tentar achar algum exemplo? A fé tem um objetivo de salvação. Posso colocar, por exemplo, porque a fé nos leva a Cristo. Ou eu posso dizer, porque a graça é por meio da fé. E assim, percebeu que automaticamente, ou eu comecei com a palavra a fé, ou eu comecei com a palavra porque a fé, porque são as duas melhores maneiras de você começar. É quase que instintivo. Não é só essa maneira. Estou te falando as duas maneiras mais fáceis de você começar. Ok? E mantendo um padrão bonitinho, e esse padrão vai ter muito efeito positivo na sua caminhada, tanto por facilitar para você, quanto para quem te ouve. Mas eu disse que o ideal é que você não mencione essa numeração. Caso você mencione essa numeração, ela sempre precisa estar vinculado ao texto base, para que todo mundo saiba que você está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, mas dentro de sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você mudar o tópico, vai começar tudo de novo. Primeiro motivo que a fé tem o objetivo da salvação. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ou porque a fé faz isso, porque a fé faz isso, porque a fé faz isso. Conseguiram entender? Mas o ideal mesmo é que você simplesmente anuncie a primeira divisão e comece as suas subdivisões. A fé é uma declaração de confiança. Não precisa falar primeiro, segundo, terceiro, porque as pessoas vão ficar ouvindo tanto números na mente que vai ficar cansativo. Os tópicos, a numeração tem o objetivo da pessoa decorar. Vamos supor, você só falou 3 tópicos. No nosso caso aqui, eu citei um exemplo de 2, que é sem fé é impossível agradar a Deus e a fé tem um objetivo de salvação.
Eu quero que a igreja leve essas duas informações para casa. Mas eu não posso querer que a igreja vá decorar minhas subdivisões. Por isso que eu não anuncio. Não é meu objetivo ele saber se eu estou na primeira subdivisão ou na segunda. Mas é o meu objetivo que a igreja saiba se eu estou no primeiro tópico ou no segundo tópico. Aí é diferente. Mas as subdivisões não é propósito de decorar. Você nunca pode querer falar assim, qual que era meu primeiro tópico? Eles falam assim, sobre a necessidade da fé para agradar a Deus. Aí você fala assim, e qual a minha primeira subdivisões? Aí você está querendo que as pessoas sejam psicopatas, não tem como. Ah, vai ter uma pessoa diferente lá que anotou, ou é um superdotado, ou é alguém com habilidade especial? Vai, mas é minoria. É 0,01%. No máximo 1%. Ok? Então esquece isso. Não evite enumerar aqui para não sobrecarregar de informações. Numere os tópicos. Fica essa dica aí para você não se perder. Ou melhor, para você se perder não, né? Para que a igreja não perca o que você está dizendo. Agora eu vou citar exemplos de novo aqui dentro do nosso sermão biográfico para ver se isso vai facilitar para você. Eu acredito que sim, porque o sermão biográfico tem informações mais amplas das pessoas e você lembra dessas pessoas, elas estão aí na sua mente, isso vai ajudar você a compreender o que eu vou te dizer agora. Neste caso que estamos diante de autores biográficos ou de autores e vamos tratá-los de forma biográfica, uma das melhores maneiras é começarmos com o nome. Então, o nosso primeiro tópico é Abraão, exemplo de fé. Então, poderia começar assim. Abraão teve fé ao ir em direção a um destino que não conhecia. O Abraão confiou sem ver. Ou Abraão acreditou contra a esperança, ou seja, contra o padrão normal. E eu poderia aqui começar a colocar diversos. Vamos colocar alguns. Ok, escrevi alguns aqui para vocês. E olha só, Abraão creu no que não viu. Digamos que você considerasse essa frase digna de ser explicada ali dentro do contexto que você vai expor de Abraão. Abraão esperou sem perder a fé. E você vai expor, explicar sobre isso, que ele esperou muito tempo, que não se cumpriu no dia seguinte, mas que se passaram muitos anos. Abraão perseverou na fé. Aqui está meio parecido. Se você acha que este tópico perseverou na fé e esperou sem perder a fé é a mesma coisa, porque na verdade é a mesma coisa, você vai fazer o quê? Não vai ser tópicos diferentes, vai ser a mesma coisa, vai juntar, ou você vai escolher esse ou esse. Aí digamos que você entenda assim, Abraão esperou sem perder a fé e Abraão perseverou na fé, é a mesma coisa. E você achou Abraão perseverou na fé mais bonito. Então você elimina o Abraão esperou sem perder a fé. É assim que você monta o sermão. Às vezes você vai fazer uma escolha e vai descobrir que ela está duplicada ou que ela tem algo parecido. Nossas divisões não podem, de modo algum, ter algo que confunda em outro lugar. Se eu falo aqui que Abraão esperou sem perder a fé, e quando eu digo isso eu vou querer dizer assim, igreja, Abraão perseverou na fé. Eu já estou provando que deu errado. Por quê? Eu usei a própria linguagem do tópico embaixo. Aí quando eu chegar no de baixo eu vou dizer, Abraão esperou sem perder a fé. Eu baguncei o ouvinte todo e baguncei a mim mesmo. Peraí, eu já falei isso. Mas por que eu já falei isso? Eu não cheguei nesse lugar ainda. Mas peraí. Se vai dar nó para você, vai dar nó para a igreja. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas experientes. A pessoa disse assim, não vou citar o exemplo não, porque vai que ela me ouve, vai ficar chateado. Mas acontece, a pessoa faz uma declaração, quando ela muda o tópico, parecia que ia mudar tudo. Não, é a mesma coisa, só mudou o nome, mas o argumento é o mesmo. Por exemplo, digamos que você diga assim, nós precisamos orar. E aí você está expondo que nós precisamos orar a Deus e que Deus precisa ser a nossa fonte de oração. Aí o segundo tópico é, precisamos orar a Deus. Tá, quando você fala que precisava orar, você já disse que era a Deus.
E agora você vai dizer de novo que precisa orar e que é a Deus. Ou seja, houve conflito de informações. Houve informações duplicadas. Então você deveria ter feito um tópico assim. Precisamos orar a Deus. E primeira ação é orar. Segundo é ser direcionado a Deus. Terceiro é ser direcionado a Deus com confiança. Aí ficaria melhor, porque estaria dentro do mesmo tópico, dentro da mesma divisão. Então fica mais essa dica. Se você estivesse perdendo um pouco na argumentação, verifique se você não está usando coisas parecidas em locais diferentes. Onde você fica tentando imitar o que fala aqui para não se misturar com o daqui, mas não tem jeito, é automático isso, ok? Vamos lá, outro. Abraão se tornou o pai da fé. Perceba que aqui eu não tive muito um padrão. Qual que foi o meu padrão? Um só. Eu comecei com o nome, Abraão. E a partir de hoje, vocês vão abrir os ouvidos de vocês e os olhos e vão escutar os pregadores. Aí vocês vão começar a escutar assim, Abraão foi para uma terra distante. Aí eles começam a pregar sobre Abraão foi para uma terra distante. E Abraão seguiu em direção a algo que Deus prometeu. E eles vão começar a pregar sobre esse segmento. E Abraão deu seu próprio filho confiando no agir de Deus. E eles pregam sobre essa parte. E Abraão continuou firme no propósito. Eles vão e pregam nessa parte. E toda hora volta, está seguindo um padrão de alíneas. Porque o tópico é Abraão. Se estiver falando de vários exemplos, tá, irmãos? O tópico é Abraão. E aqui ele vai, Abraão, 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 Abraão. Toda hora que fala, Abraão fez isso. O Abraão agiu assim. O Abraão pensou assim. É uma subdivisão do pensamento. Chegamos em Davi. Falamos aqui, Davi, adoração. Aqui eu posso, por exemplo, começar. O meu foco não é adoração, e é dentro de Davi. No tópico acima, eu usei começando com Abraão. Agora, só para você entender, eu vou começar com adoração, mas adoração dentro de Davi. Está vinculado a Davi. Vamos tentar achar aqui algumas subdivisões com relação à adoração. Pronto, fiz aqui algumas subdivisões que me veio à mente aqui agora para você entender. Estou seguindo como se fosse o mesmo sermão, porém na hora que eu mudei de tópico, eu cheguei em Davi, eu decidi mudar o padrão e não faz mal, porque aqui o padrão das alíneas é vinculado ao meu tópico. Já o padrão do tópico é vinculado ao meu tema, ok? Então o meu tema era exemplos de homens e as minhas divisões estão seguindo o padrão de exemplo de homens, ou seja, tem que ser homens e tem que dar exemplo, ok? Mas o padrão das minhas alíneas é diferente. As minhas alíneas, as minhas subdivisões estão vinculadas tão somente ao meu tópico. Eu não tenho, na hora que eu cheguei e anunciei, segundo exemplo de homens que nos servem de exemplos. Redundante, né? Exemplo. Segundo exemplo de homem que nos inspiram ou que nos traz lições. Ou segundo homem que quero mencionar para nos servir de exemplo. Davi. Davi é um exemplo de adoração. Anunciei meu tópico. Aí eu posso fazer ali a parte inicial, uma introdução do tópico, e posso começar as subdivisões, ou já posso começar as subdivisões de uma vez. Mas eu teria que ter uma frase aqui para as pessoas entenderem qual é a forma que eu vou dividir. Por exemplo, eu poderia dizer assim, Davi é um exemplo de adoração. Vamos ver como era a adoração de Davi. Ou vamos aprender com a adoração de Davi. Ou vamos observar a adoração de Davi. Ok? Então você já preparou a igreja. É uma frase, só uma transição. Lembra que a gente tem que sinalizar para onde estamos indo, por quê, o que estamos indo fazendo, qual é o nosso propósito, qual a direção, qual o caminho, qual a perspectiva, com qual óculos vamos olhar. É isso. Não esqueça disso. São transições suaves. É a seta do sermão.
Exemplo de Davi, exemplo de adoração. Adorava com fervor. Esse é o nome da sua subdivisão. Aí você entra com a explicação. Davi era um homem que adorava de forma fervorosa. A adoração de Davi não era aquela adoração que ninguém percebia. Aí você vai explicar, você vai contar a história talvez de algum acontecimento, de algum episódio. Terminou essa parte? Davi adorava publicamente. Irmãos, por diversas vezes, Davi sofre consequências por adorar de forma pública. Vemos o caso que aconteceu neste caso. Olha como é que fica fácil de aplicar, de trabalhar individualmente cada parte. Existem pessoas que servem a Deus, mas a sua adoração é escondida. Ele só adora quando não tem ninguém vendo. Ele tem vergonha de cantar na praça, ele tem vergonha de cantar no trabalho, ele tem vergonha de cantar no carro, ele tem vergonha de ouvir louvores na sua casa porque ele tem medo que as pessoas ouçam, ele tem vergonha das pessoas saberem que ele adora a Deus. Mas Davi adorava publicamente. Nós aprendemos com Davi sobre a adoração de Davi nesta noite, que nós também devemos adorar publicamente. Adore e exalte ao nome do Senhor de forma pública. Deixe o mundo inteiro saber o Deus que você serve, o Deus que você segue. Conseguiu entender? Outra verdade ou outra forma que vemos Davi adoração, ou outra característica da adoração de Davi, é que Davi adorava com lágrimas. Por diversas vezes, inclusive escrevendo salmos, Davi está chorando, está pranteando, está sofrendo e está adorando. Muitas vezes nas nossas vidas, quando nós estamos sofrendo, quando estamos em lágrimas, queremos só reclamar, só pedir, mas nós podemos aprender aqui hoje que nós devemos adorar. O nosso louvor não pode parar. As nossas lágrimas, elas fazem com que o nosso louvor seja ainda mais intenso, mais profundo e mais verdadeiro. Davi também adorava com humilhação. Veja que por mais que você tenha aqui Davi também, mas eu mantive o padrão. Você observou que o meu padrão é adorava? Essa é a minha palavra. Essa é a minha palavrinha que vai repetir e vai criar o padrão. Isso é chamado de assimetria. É um padrão, é algo que parece que tem semelhança. Já ouvi essa frase, já ouvi esse verbo. Adorava assim. Adorava assim. Adorava assim. Fernando, que um outro padrão aí agora para mim? Vou criar agora. Ó, você poderia começar assim. A adoração de Davi era. Aí fica assim. Toda hora que você for no seu tópico, a adoração de Davi era com fervor. A adoração de Davi era pública. A adoração de Davi era com lágrimas. A adoração de Davi era também em humilhação. A adoração de Davi também era com cânticos. Ou seja, Davi, ele se humilhava para adorar. Ele abria mão do seu nível de rei, do seu nível de postura social, para se colocar no nível de servo e de adorador. Davi adorava com cânticos, ou seja, com louvores, com adoração, com músicas, com hinos, tocando, cantando, dançando. Percebeu como que é maravilhoso essa forma de subdividir? Fica bonito. Seu sermão, ele cria uma organização e você faz de várias frases dentro do seu tópico e você pode voltar no seu esboço a cada momento e ler essas declarações. Você chega e fala, Davi adorava com fervor e acabei de criar um outro padrão. Vou anotar ele aqui para você, ó. Vou só mudar a cor para não te confundir. Davi adorava é o meu novo, é um outro padrão que eu poderia usar. Então ficaria assim, ó. Davi adorava com fervor
E aí eu vou, exponho, explico, ilustro, porque eu não preciso ficar lendo. Eu sei como que ele adorava com fervor se você preparou o sermão. E eu não, porque eu não preparei para pregar esse sermão. Mas está ali expondo. Aí você volta, porque você não é obrigado a decorar essas alíneas. Nem você, nem a igreja. Não queira que a igreja decore algo que você não decorou. Jamais. Por isso que você não vai exigir isso de você e nem da igreja. Aí sua frase está bonitinha aqui. Davi adorava publicamente. Aí todo mundo sabe, na hora que você veio para ler, já está mudando o tópico. E é uma das formas da igreja criar um padrão também. Toda hora que ele vai lá na frente, que ele olha para baixo e que ele fala uma frase, é a subdivisão. Não que a igreja pense assim, mas fica organizado. Davi adorava com lágrimas. Irmãos, nós vemos nos salmos, nos relatos da história de Davi, que Davi se quebrantava diante de Deus em adoração. Aí terminou de expor, de aplicar, de dizer que as pessoas também devem fazer isso, de ilustrar, de contar um testemunho, de contar um exemplo, tudo com propósito, lembra, com propósito. Aí você volta. Davi adorava com humilhação. Estou mantendo o padrão, Davi adorava. Não, Fernando, eu quero falar, a adoração de Davi era. Se você oscilar algumas questões pormenores, por exemplo, digamos que você fala, ele adorava com fervor. Aí, a adoração de Davi era publicamente. Davi adorava com humilhação. Por mais que eu oscilei o padrão, a ideia está permanecendo, que é a ótica de uma nova observação da declaração de Davi. E a igreja vai perceber isso. Vai ficar claro, eles vão entender. Cada um vai levar alguns detalhes para casa, não vão lembrar de tudo. Alguns vão lembrar de alguma dessas subdivisões, mas o que eles vão lembrar é que Davi era um exemplo de adoração, porque o tópico vai permanecer, lembra? Esse é o nosso segundo tópico. O primeiro era Abraão, exemplo de fé. O terceiro, Pedro, é exemplo de conversão. Ok? Mas eu não vou subdividir Pedro aqui não por causa do nosso tempo. Eu quero pegar agora um exemplo expositivo aqui, vou retomar algum exemplo que nós já vimos, vou escolher aqui agora algum texto que nós já vimos para você compreender melhor como que fica essa mesma forma de subdivisão no sermão expositivo. Estou aqui com o sermão de Jonas, vamos pregar aqui esse segundo tópico, que foi a segunda fase, desobedecendo a Deus. Como que fica isso? Então fica assim, ó. Jonas desobedece não indo para Nínive. Ou seja, não indo para Nínive. Porque não é isso que Deus pediu? Jonas desobedece fugindo. Fugindo é uma desobediência. Ficaria talvez um pouco difícil de eu achar um terceiro tópico, mas eu poderia, por exemplo, dizer que Jonas desobedece não glorificando a Deus. Porque lembra que quando eu preguei esse sermão, eu falei sobre o papel do povo judeu de glorificar a Deus? Então, como eu fiz aquela introdução, caberia aqui eu dizer isso. Jonas desobedece não glorificando a Deus. Ou você poderia simplesmente fazer só duas divisões, não indo para Nínive e fugindo. Ou seja, Jonas desobedece pelo fato de não cumprir a vontade de Deus e Jonas desobedece pelo fato de fazer uma vontade contrária a Deus. São duas informações que parecem iguais, mas são diferentes. Uma coisa é tão somente não pregar. Deus manda, faça isso, e você simplesmente não faz nada. Agora, uma outra coisa é Deus dizer o seguinte, fique aqui, e você, além de não ficar aqui, vai numa decisão totalmente contrária a Deus. Nesse caso, o exemplo que eu citei deu errado, né? Porque se você não fica aqui, não tem outro jeito. Automaticamente você saiu. Esquece, tem hora que é assim mesmo, a mente buga. Por isso que é trabalhoso fazer ao vivo. E qual o lado bom? É assim, quando você está fazendo um sermão. Você pensa em uma ideia e fala, opa! Aí você fala, não, deu não. Não deu não. Essa não. Agora eu vou para um outro sermão, algum outro exemplo que nós usamos e vou fazer a subdivisão com você. Alguns momentos isso vai estar no texto, e não sei se você ainda lembra sobre
quando falamos sobre Êxodo 7:10, onde o próprio texto já faz esse estilo de subdivisão que eu estou te dizendo. Nesse caso era um sermão textual e as subdivisões também estavam no texto. Olha só, disposição. Lembra em que se dispôs o coração de Esdras? Dispôs para buscar, cumprir e ensinar. Só que o ensinar, o próprio texto já disse que ele se dispôs a ensinar os estatutos e ensinar as ordenanças. Então eu tenho um padrão de subdivisão aqui. Ensinar estatutos, ensinar ordenanças. Esse é um padrão que o próprio texto me deu. Só que esse é um sermão textual. Então aqui eu estou te mostrando esse padrão no textual. Já está dentro do próprio texto. Quando eu mencionei este exemplo aqui também, nós poderíamos ver que aqui, dividindo o sermão pelo como pregar, lendo aqui 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. Agora olha a forma. Admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Então essa parte ficou meio que relacionada como pregar. Isso está no texto, próprio texto. Então, como pregar? Olha, aí eu posso criar um padrão. Como pregar? Primeira linha, subdivisão. Pregue admoestando. Aí eu exponho isso. Pregue repreendendo. Pregue exortando. Pregue com longanimidade. Pregue com ensino. E assim eu vou subdividindo o meu sermão. E aqui, mais uma vez, é um exemplo de sermão textual, onde o próprio texto me deu ali as alíneas do meu tópico, como pregar. Já quando pregar, ele só me deu 2 alíneas. Pregue a tempo e pregue a fora de tempo, ok? E assim é o sermão textual. Ele te limita porque é ele que já te deu as alíneas. Eu perdi nossas anotações de esboço de João capítulo 2, mas eu vou fazer um aqui em um daqueles tópicos sobre uma lição que tiramos de João capítulo 2 sobre o milagre na festa de casamento. E uma das lições que tiramos era que era necessário obedecer. Então vamos lá, vamos criar só esse tópico para que eu encerre a aula, porque ela já está extensa. E um dos tópicos era, eu vou colocar aqui segundo, mas não quer dizer que necessariamente era o segundo. Lição, obedecer. Então, ou seja, quer ter um milagre, obedeça o que Deus requer de você para que ele opere o milagre e a transformação na sua vida. Só que este é um sermão expositivo, que o que nos dá a argumentação é o texto, o contexto, a narrativa e a história. Então, primeiro, tudo que o texto nos fala sobre obedecer pode ser uma subdivisão nossa. E sempre vai ter a ver com obedecer, obviamente, ok? Primeira lição, eles decidiram obedecer. Na verdade, como o meu tópico vamos supor, segunda lição, obedecer, então não seria bom eu usar o mesmo termo lição, não. Tipo, primeira lição, decidiram obedecer, poderia ser observação. Primeira observação sobre a obediência. Decidiram obedecer. Como assim, Fernando, decidiram obedecer? Porque antes de obedecer, decidiram obedecer. Fernando, está no texto? Tá, você lembra que Maria fala, olha, fazei tudo que ele vos disser, ou seja, estejam preparados para obedecer. E você vai estar trabalhando só essa parte. Ah, não, Fernando, gostei dessa frase, preparados para obedecer. Pode ser, preparados para obedecer. Se você gostou e vai expor, pode ser, não teria problema nenhum, ok? Mas nós precisamos de uma segunda subdivisão. Obedeceram sem questionar. Isso. Como que nós tiramos isso do texto? Porque o texto não relata nenhum questionamento. E é assim que nós vamos expor. Nós vamos expor de acordo com o texto. Irmãos,
Pode até ser que alguns não estiveram muito satisfeitos, mas o texto não relata questionamentos. Ninguém murmurou, ninguém questionou, ninguém se negou à obediência. Então decidiram obedecer, ou preparados para obedecer. Obedeceram sem questionar, ou obedeceram sem murmurar. Perceba que eu estou subdividindo a lição de obedecer ali da festa de casamento, onde Jesus opera o primeiro milagre, e nós estamos em uma lição específica que aquele texto nos ensina, que é sobre a obediência para se ter o milagre, e dentro dessa lição, que é a da obediência, observamos aqui que eles decidiram obedecer, também observamos que eles obedeceram sem questionar, isso facilita a sua exposição. Poderia ser, ao invés de questionar, ser murmurar, porque aí você vai falar sobre a murmuração da igreja. Gente, isso é maravilhoso. Olha que tesouro que eu estou te passando. Isso aqui muda o seu ministério, isso muda a sua forma de pregar, isso muda a qualidade da sua pregação. Eu sei que a aula fica um pouco cansativa, um pouco desgastante com esse tanto de exemplo, mas é para entrar na sua cabeça de uma forma tão tranquila que você não precise voltar para ver, ou que você não precise um dia estudar de novo sobre isso. Eu não quero que você esqueça isso nunca mais na sua vida, porque isso é importante. Isso é um tesouro que eu estou te dando. E às vezes, muitos de vocês, talvez você está tendo um investimento alto da minha parte, sem necessariamente estar vendo um investimento da sua parte. Ou talvez seja até um investimento da sua própria igreja. Ou Deus pode ter te dado condições, e eu louvo a Deus por isso, porque você vai ajudar a manter esse ministério, esse propósito, esse projeto. Se você teve condições de pagar, louvado seja Deus pela sua vida, porque você vai estar ajudando a pagar partes do custo. Não é nem para minha sobrevivência, porque graças a Deus eu trabalho, mas é para que eu continue investindo, para que eu rode anúncio, para que pessoas saibam sobre isso, para que eu compre equipamentos, para que eu tenha condição de atender vocês, para que, se for necessário e a demanda for grande, eu tenha alguém para responder a pergunta de vocês, para incluir o cadastro de vocês, porque imagine, começa a chegar muita gente, eu não tenho recurso, não posso parar de trabalhar e não tem ninguém nem para te dar o acesso. Já imaginou isso acontecer? Se acontecer, louvado seja Deus, porque só o fato de você estar ajudando a divulgar esse trabalho já seria extraordinário. Olha só, eu só cheguei na linha aqui de murmurar e olha onde entramos. Mas por quê? Obedecer sem murmurar é obedecer com gratidão, é estar feliz, é estar alegre, é estar de prontidão, pronto para fazer. Eu estou aqui obedecendo a uma direção que eu tive de Deus, de um projeto em que eu não estou focado no financeiro, em que eu não estou focado em ficar rico, mas eu estou focado em transformar vidas. E eu não estou aqui murmurando, muito pelo contrário, vocês não sabem a alegria que eu estou tendo, como meu coração está feliz e como que eu tenho estado alegre, satisfeito e realizado por poder estar iniciando a execução desse projeto. Sim, porque agora eu estou iniciando, eu estou na 38ª gravação, aproximadamente, porque isso vai sofrer alterações ao longo do tempo, então não sei hoje em qual aula é, mas no momento que eu estou gravando, essa aula, se não me engano, é a 38ª, e tem ainda aulas pela frente, tem um livro para mim terminar as correções, a edição, mandar imprimir, fazer testes, enfim, mas eu estou grato a Deus por tudo isso. E não estou ganhando nada até o momento, muito pelo contrário. Eu já gastei muito. Mas louvado seja Deus por isso. Eu estou passando aperto financeiro pelo investimento que eu tive que fazer, pelas compras que eu tive que fazer, pelos juros que eu estou pagando. Mas louvado seja Deus porque Ele deu condição, me deu oportunidade e você está aqui se beneficiando e usufruindo desse projeto. E quando eu fui decidir aqui uma terceira subdivisão, eu pensei na questão de que eles não questionaram o fato de pedir água, ou seja,
não questionaram ali é algo que parecia que estaria fora. E neste caso, eu tiraria, separaria o questionar de murmurar. Porque aqui o fato deles não murmurar é uma coisa, mas o fato deles não questionar, ou seja, obedecer sem questionar, aqui para mim tem um outro significado totalmente diferente de murmurar. E lembra que se é totalmente diferente e está dentro do mesmo propósito, não serve? Porque uma coisa é você ficar murmurando, reclamando. Agora, quando eu falar que obedecer sem questionar, sabe qual é a ideia que eu ia trabalhar? A ideia de Jesus pedir algo meio inusitado. Pedir algo que eles não estavam precisando e pedir para encher de água algo que eles não estavam querendo. Então eles tinham todos os motivos para dizer, não, o senhor não está entendendo. Nós não estamos com problema com água. Nós não estamos com sede. Nós estamos com problema com vinho. O senhor está entendendo errado. E aqui não seria uma murmuração. Seria um diálogo saudável, racional. Uma coisa é murmurar. Ah lá, em vez de ele querer dar ordem. Isso é murmurar. Agora, dizer assim, não, senhor, não estamos com falta de água, estamos com falta de vinho. Isso seria um questionamento racional. Não seria falta de fé ou falta de direção a Deus. E, inclusive, temos que ter esse entendimento. Existem questionamentos que são feitos na igreja que são pessoas querendo aprender e que não sabem a verdade. Eles não estão murmurando, eles não estão batendo de frente, eles não estão questionando. Ou seja, murmurar é uma coisa totalmente de questionamentos. E aqui eu vou colocar racional para você entender que é um questionamento de razão, de fato. Tipo assim, se alguém chega e fala para você 2 mais 2 é 5, se você tentar argumentar ou entender por que a pessoa está dizendo aquilo, e se você dizer, olha, não, nós aprendemos que é 4, você não está murmurando, você está sendo racional, é um questionamento racional, ok? Não é algo assim, eu sou contrário, eu estou batendo de frente, não é isso, tá bom? Vou ficar por aqui porque, por mais que a bateria da câmera tinha acabado, e eu tô sem noção da duração da aula, mesmo assim, eu sei que a aula está extensa. Mas era muito meu propósito que você comece a usar esse método, porque ele vai deixar o seu sermão tão bonito. As pessoas vão olhar e vão ver algo diferente na sua exposição. Vai ficar menos cansativo, porque toda hora começa uma frase, começa uma argumentação nova. Começa uma frase, começa uma exposição nova. E vai ser assimétrico, vai ter esse padrão de fala, de frases. Toda hora que começa, não a exposição vai ser padronizada, mas o anúncio das subdivisões. E aquilo vai ficar muito claro. Se você é alguém que conversa muito rápido e embola tudo, toda hora que você anunciar uma frase, tem que ter uma pausa. Você não fala, decidir obedecer, preparados para obedecer e obedecer ou sem murmurar. Não, toda hora que você vai começar uma frase nova, você tem aquele respiro. Lembra que você chega, por exemplo, digamos que eu vou olhar ali. Aí eu terminei aqui meu primeiro tópico. E eles, de fato, irmãos, estavam preparados para obedecer. Obedeceram sem murmurar. Amados irmãos, nós vemos no relato deste texto, ou melhor, não vimos em nenhum momento neste texto o relato de que eles estavam murmurando e de que eles estavam se lamentando por Jesus pedir algo ou por Maria pedir que eles obedecessem o que Jesus os pedisse. Amém, irmãos? Obedecer sem questionar. Irmãos, aprendemos também neste texto sobre a obediência, nessa lição da obediência, que eles não questionaram o pedido de Jesus, mesmo sendo um pedido que talvez estivesse fora do momento, pelo fato de não ser o que eles estavam precisando, mas mesmo assim, eles obedeceram. Tinham toda a razão para poder questionar, mas eles obedeceram. Obedecer. Então tem esse respiro que vai fazer com que a igreja suga suas informações e abra os ouvidos para te ouvir de novo.
Gente, isso muda a sua história. Isso muda seu ministério. E eu espero que vocês sejam transformados. Que as pessoas que ouvem vocês sintam a diferença. E eu não estou aqui pedindo para vocês me pagar algo. Mas eu espero de vocês gratidão. Mas é só se esse curso transformar sua vida e seu ministério. Fernando, perdi meu tempo. Eu te peço desculpas e perdão. E gostaria muito que você me dissesse que perdeu o seu tempo e explicasse o porquê. Porque eu tô aqui, irmãos, fazendo algo sério. Eu quero o feedback de vocês. Eu quero que vocês me falem a verdade. Olha, Fernando, você errou nisso. Olha, você podia ter sido muito rápido aí e falado coisa rápida aí. Nós não temos tempo para perder, não. Mas aí se você fala isso e vem 10 e fala, olha, gostei que você falava e refalava e eu aprendi de fato pela primeira vez. Aí, por mais que você reclamou, vou levar em consideração. Mas mais uma vez, esse curso é muito focado em quem nunca fez um curso de homilética. E por isso, você que já tem um conhecimento mais avançado, tenha paciência. Porque estamos aqui com um propósito, com um alvo gigantesco de alcançar a todos. Por isso, chama-se homilética para todos. Porque para todos, para que todos possam fazer, mesmo sem condição financeira, e para que todos possam fazer, mesmo não tendo quase nada de conhecimento da área e do assunto. Por isso é para todos, nesses dois aspectos. Isso é algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua graça, pelo teu poder. Deus, eu estou muito grato ao Senhor por estar podendo dar continuidade a esses estudos. E louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui até hoje, por não ter parado nem desistido no caminho. E principalmente, ó Deus, por aqueles que vão colocar em prática esses ensinamentos. Por aqueles, ó Deus, que vão divulgar este trabalho para outras pessoas, para que possamos parar de investir em anúncios. Também, Deus, te louvo por aqueles que, de algum modo, vão ser abençoados com este curso e vão sentir de abençoar de algum modo para que esse projeto continue firme. Deus, também já te agradeço, Deus, por aqueles que vão simplesmente orar pela minha vida. Ô, Pai, toque no coração de alguns, ó Deus, para que ore pelo sustento da minha casa, da minha família, pela saúde dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, para que esse projeto, ó Deus, permaneça firme debaixo da tua graça e da tua proteção. Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, seu ministério e os nossos estudos para a glória de Deus. Se Deus nos permitir, nos vemos na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.